Boa tarde a todos, boa tarde a todas. É com grande satisfação que, nesta solenidade, abrimos a aula magna inaugural do segundo semestre letivo de 2025 do curso Direito da Universidade Federal Fluminense, aqui do nosso campus de Volta Redonda. Trata-se de um evento idealizado e realizado pela coordenação do curso de Direito, sempre em conjunto com o Centro Acadêmico Dom Valdir Calheiros, e transmissão ao vivo pela TV Universitária de Volta Redonda. Antes de mais nada, queremos agradecer a todos os nossos apoiadores, sem os quais este evento não seria possível, sobretudo o Instituto de Ciências Humanas e Sociais, na pessoa do professor Luiz Henrique Abegão, nosso diretor, por todo apoio material, solicitude e incentivo. Agradecemos também aos membros do Centro Acadêmico Dom Valdir Calheiros, que estão envolvidos na organização desta solenidade. A coordenação do curso de Direito, na pessoa da professora Clarice Inês, que sempre conosco organiza estes eventos pensando em temáticas de fundamental relevância e interesse acadêmico, também como oportunidade de recepção dos discentes ingressantes, a quem também parabenizamos pelo ingresso na universidade. Registro finalmente o nosso agradecimento à TVR, na pessoa do professor Dr. Marcos Seixas, responsável pelos registros do evento. Lembramos ainda que o registro de presença está sendo feito na entrada do auditório, sendo também necessário registrar a sua saída. O total de horas complementares não será concedido àqueles que permanecerem menos de 75% do tempo de duração da aula magna. E um aviso importante: depois das palestras, teremos o sorteio de obras jurídicas, por isso recomendamos a todos que permaneçam até o final. Sem mais delongas, convidamos então agora para compor a mesa, professora doutora Clarice Inês de Oliveira. Professora Clarice é mestre e doutora em Direito e Sociologia pelo Programa de Pós-Graduação em Direito e Sociologia da UF, professora adjunta de Direito do Trabalho e Previdenciário e coordenadora do curso de Direito. Convidamos a professora doutora Vanessa de Fátima Terrade. Professora Vanessa é adjunta de Direito Administrativo aqui na UF, professora da casa, professora permanente do PPGD da Unirio, chefe do Departamento de Direito, doutora em Direito Público pela Universidade Sorbonne Paris-Cité, advogada e mediadora de conflitos. Com muita honra, nosso convidado mais que especial, Dr. Paulo Machado. Dr. Paulo é advogado criminalista, professor de processo penal e deontologia jurídica na Fundação Getúlio Vargas e na Universidade Cândido Mendes. É diretor de Relações Acadêmicas e Institucionais do Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Rio de Janeiro, e autor dos livros Manual de Ética Profissional da Advocacia e Estatuto da Advocacia e do OAB comentado. Convidamos para compor a mesa o professor doutor Marcos Wagner de Seixas. Professor Seixas também, professor da casa, advogado, doutor em Ciências Jurídicas Sociais pela UF, com extensão Law em Media Policy pela Universidade de Oxford, conselheiro da OAB-RJ, professor do Departamento de Direito, onde ministra as disciplinas de Ética e Deontologia Jurídica, entre outras, também bolsista de produtividade do CNPq. E agora, com muita honra também, doutor Marcos Vinícius Cordeiro. Dr. Marcos é advogado trabalhista, conselheiro da seccional da OAB do Rio de Janeiro, sócio do escritório Maués Advogados Associados, presidente da segunda turma do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB seccional do Rio de Janeiro, presidente da Comissão Brasil-Portugal da OAB do Rio de Janeiro, diretor de comunicação do Instituto dos Advogados Brasileiros, o IAB. E agora o doutor Edson da Silva Lana.
Dr. Edson é secretário-geral da OAB de Volta Redonda, vice-presidente do Conselho Estadual de Política sobre Drogas entre 2009 e 2013, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB de 2014 a 2019 e atua na advocacia criminal desde 2009. Recebemos com alegria e muita honra todos os palestrantes e só um aviso. Ao final do evento, antes do sorteio, haverá um espaço para perguntas. Então, se você tiver alguma questão direcionada aos nossos convidados, só anotada para não esquecer e faça, portanto, ao final. A partir de agora, a mesa será presidida e os debates conduzidos pela coordenadora de curso, professora Clarice Inês. Com a palavra, professora Clarice. Alô? Sim, agora ok. Muito boa tarde a todos e todas. Eu queria inicialmente dar as boas-vindas para os nossos alunos ingressantes, os calouros. Nós temos 5 anos de jornada pela frente. No início parece distante, mas passa muito rápido, ainda mais nessa época da vida. Então, esse é um evento que nós fazemos principalmente para recepcionar os nossos alunos ingressantes nessa nova jornada de vida, né? E já começar a prepará-los para o que os aguarda futuramente. Esse é um tema escolhido em comum acordo com o centro acadêmico e é um tema muito importante porque vai acompanhá-los na jornada profissional de cada um de vocês, e a gente tem que ter em mente que é muito importante a gente ter o respeito pelo colega, não encarar o outro advogado da outra parte como seu ex-adverso como um inimigo. Isso está fora de cogitação na advocacia. Então cada um deles vai falar um pouquinho sobre a sua experiência na advocacia, no trabalho da disciplina de deontologia, que não serve só para passar na OAB, né? Vai acompanhá-los por toda a jornada profissional de vocês. Então, um tratamento respeitoso, né? Entre advogados, juízes, promotores, isso a gente tem que aprender desde cedo, né? Então, eu acho um tema de fundamental importância. E todos os integrantes aqui dessa mesa sabem da importância desse tema. E então a gente sauda principalmente, como o Adilson já colocou, o apoio institucional também do professor Luiz Henrique Abegão, que nos proporcionou também um apoio, tanto no aspecto logístico quanto acadêmico. Também gostaria de saudar todos os membros da mesa, principalmente os que vieram do Rio de Janeiro, numa jornada aí de estrada da Dutra. E também queria só comunicá-los que o professor Dr. Marcos, né, ele tem um compromisso profissional no Rio de Janeiro mais tarde, então ele pediu para ser o primeiro a falar e para poder também chegar a tempo no seu compromisso profissional no Rio, tá? Então, gostaria de saudá-los novamente e também lembrar que, como o Adilson falou, vamos ter o sorteio de algumas obras ao final da palestra e também um dos livros do nosso convidado, Dr. Paulo, né, que está ali para ser visível a todos, o livro mais vendido de ética no Brasil. Então é uma obra que vale a pena ser consultada, e a gente vai fazer esse sorteio ao final, de acordo com a inscrição de vocês no link do CADOM. Tá? Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o nosso convidado, Dr. Marcos. Peço que caiu aqui o óculos.
Sem isso não dá, né, gente? Então, vou passar a palavra para o Dr. Marcos, fica à vontade. Bom, pessoal, boa tarde, muito prazer, eu estou aqui convidado honradamente para participar desse momento muito especial, com certeza, para todos nós, para quem vai falar, tem alguma coisa para falar, e para quem está ouvindo, vocês jovens, chegando neste momento da vida de aprendizado, apontando para a formação. Eu queria agradecer, primeiramente, a professora Clarice, em nome de quem eu gostaria de homenagear a mesa, a professora Clarice e a professora Vanessa, o meu amigo Marcos, que compõe comigo o Conselho da Ordem dos Advogados do Rio de Janeiro, o Dr. Paulo, também, que é do Tribunal de Ética, que ocupa um cargo no Tribunal de Ética e tem muito também a dizer, o Dr. Edson, que do meu lado, o Adilson, com quem eu fiz contato, obrigado, a presidente do Centro Acadêmico, é muito importante que vocês saibam disso, aquela viés organizativo tem que estar presente na vida da gente sempre, as organizações, o diretório acadêmico, depois o sindicato, depois o conselho de categoria profissional que vai pertencer, no nosso caso, à Ordem dos Advogados, participar desses agrupamentos é muito importante, porque dá um sentido de coletividade, de ideias compartilhadas, de incertezas, entre nós, para que nós não sejamos sempre os donos da verdade, no momento como o que estamos vivendo agora, a gente vê como isso é importante, como a cabeça pensante tem que ser fruto de algo coletivo, porque no individual você só cuida de particularidades, de interesses individuais, o que não é bom para ninguém. Então, nós temos um diretório acadêmico aqui, que eu já conversei com o prefeito, que me remeteu a minha participação no meu diretório acadêmico, Cândido Mendes, do Rio de Janeiro, Faculdade de Direito. Eu cheguei a ser presidente também lá, passei por todos os cargos, eu era presidente, não tinha mais nenhum, por isso que eu saí. E foi uma experiência inesquecível, tanto que passados muitos anos, décadas, eu posso dizer, eu me lembro com muito carinho, com muita saudade daquele tempo, e ainda me encontro companheiros daquele tempo, e nós ainda trocamos muitas ideias, muitas lembranças a respeito. Então, participem do seu diretório, porque é um processo de formação pessoal, e a ética já estaria aí sendo mostrada. Tá? Bom, para que nós também tenhamos aqui um espaço que todos vão falar sobre o mesmo tempo, esse tema é vasto. Primeiro, eu peço realmente antecipadamente desculpas pela minha saída um pouco mais cedo, e talvez eu não consiga ficar mesmo até o final. Eu não vou ganhar as horas que estão aí para o estágio, mas é porque hoje nós comemoramos os 182 anos do Instituto dos Advogados Brasileiros. Eu sou diretor do Instituto, é a entidade de advogados mais antiga do Brasil. O Instituto criou a Ordem dos Advogados, e isso décadas depois de ter sido criado. O Instituto foi de 1840 e poucos, e em 1931 a Ordem é criada. Então, é também uma associação importantíssima de produção de conhecimentos jurídicos, de formação do pensamento crítico, mais voltada para este fim, mas é também uma entidade que hoje está se postando na defesa firme do Estado de Direito Democrático, na defesa firme das liberdades, da soberania nacional, principalmente, que está sendo atacada por estados estrangeiros, que estão sendo municiados, estados estrangeiros que estão sendo municiados por brasileiros. Isso é impensável. Em alguns lugares do mundo, isso daria um problema sério para esse tipo de traição. Mas vamos nos centrar no nosso na nossa palestra. Tribunal de Ética. A ética já é uma preocupação humana muito antiga. Eu até pensei, como é que vou falar sobre ética? Não, eu não sou filósofo, eu não sou o pensador, eu tenho contato com essa questão ética hoje, mais de perto, mas não por agora, desde sempre.
Uma ética familiar é importantíssima para a formação e compreensão do que você mais à frente vai encontrar e vai pensar e vai experimentar e colocar em prática sobre ética profissional. Uma ética na relação de amizade. Então, pensadores antigos, muito antigos, na Grécia Antiga, nós temos os 3 maiores pensadores que se debruçaram sobre esse tema: Aristóteles, Platão e Sócrates. Falaram sobre esse tema, cada um sob um viés, dando uma diretriz, a ética como uma questão pessoal, de engrandecimento, a ética como um aspecto que facilite a convivência em grupo, a ética presente já no pensamento humano. E pelo mundo, pela história do mundo afora, nós vimos o quanto a ética tem que acompanhar necessariamente os vários momentos em que há uma tomada de posição, um comportamento em grupo, principalmente. E esse viés da ética, em termos de uma organização de grupo associativa, tem no Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados um momento muito especial, porque a ordem ela tem uma importância tremenda na nossa sociedade. A Ordem dos Advogados ela é chamada para vários momentos em que questões nacionais são colocadas, a ordem é chamada. Isso não é gratuito, é pela história que a ordem tem, é pelo compromisso que ela tem, pela respeitabilidade que ela tem. Então, a Ordem dos Advogados congrega uma categoria que é a única que é citada na Constituição Federal. No nosso artigo 133, o advogado está incluído ali como parte do sistema judiciário brasileiro, do sistema jurídico, algo amplo. Ele faz parte da administração da justiça. Isso é muito importante, isso é muito relevante. Então, um tribunal de ética da Ordem dos Advogados no Brasil é algo que é muito visado como sendo aquele que vai disciplinar realmente a categoria para que, na sua função que é extremamente importante também social, que é uma função social, a advocacia é uma função social, haja um compromisso com valores que não podem ser tangenciados. Então, nesse sentido, o Tribunal de Ética da Ordem cumpre um papel relevantíssimo, muito importante e que tem que ter assim, muitos cuidados para que seriamente e de forma firme cumpra aquilo que dele se espera. No âmbito da nossa Ordem dos Advogados, eu faço parte hoje já desde da gestão passada, da segunda Câmara. Nós temos 11 câmaras que funcionam com vários membros, advogados que são convidados a integrar o Tribunal de Ética, sendo ou não conselheiros. No caso, eu sou conselheiro também, mas não é o pressuposto, não é o requisito, para que apreciem casos vários de possíveis transgressões do comportamento de profissionais em relação, principalmente, aos seus clientes, né? Ou em relação ao outro colega. Então, vários são os casos que são levados ao Tribunal de Ética. Tem uma diretoria, hoje a presidência do Tribunal de Ética é exercida pela vice-presidente da Ordem, doutora Silvia, que é a primeira mulher presidente do Tribunal de Ética, assim como a Ordem também tem a primeira mulher presidente na história da Ordem, a Ordem criada em 1931, quem já foi à Ordem do Rio de Janeiro, e são todos convidados aí, tem uma galeria de fotos, que são 3 fileiras grandes, todos homens brancos e senhoris. A primeira mulher é a Ana Basílio, que foi eleita na última gestão, que está se desempenhando
muito bem de seu papel à frente da entidade, que tem que ser compreendida como como se fosse uma federação de interesses da advocacia. A ordem não é um partido político, não deve ser. A ordem não é, eu costumo brincar, não é um soviete, embora nada contra os sovietes. Ela tem que agregar e tem que congregar todas as vertentes que a advocacia comporta, do ponto de vista ideológico, do ponto de vista de interesses, do ponto de vista de pensamento de como deve ser, como deve funcionar uma entidade como a ordem. Então, inserida na ordem, temos o Tribunal de Ética e Disciplina, que nestas 11 turmas, na Câmara, são chamadas, julgam esses casos. Eu fiz um pedido de levantamento lá para o nosso pessoal, são muitos os casos, mas comparativamente, talvez percentualmente, não sejam assim tão gritantes, não. Mas de toda sorte, é preocupante. Nós temos 1.500 processos hoje em curso para serem julgados ou já julgados, pendentes de algum tipo de intervenção, porque o processo ético garante as partes, e as partes são quem chega com uma representação contra o advogado ou a advogada e quem é o representado, que é o advogado ou a advogada. Então, as partes têm igualdade de tratamento, o amplo direito de defesa, o amplo direito de palavra. Nós que somos advogados, militantes, há muitos anos, eu milito na Justiça do Trabalho, apenas na Justiça do Trabalho, já há 42 anos. Eu estava pensando ali, eu fico pensando 42 anos, muito tempo. Eu penso assim, para mim é que nem conta de bar, eu não consumi isso tudo. Eu não sei onde foi parar parte desses anos, mas são 42 anos atuando na Justiça do Trabalho. Então, quem milita sabe que em muitos momentos da advocacia você não tem a plena possibilidade de atuação. Você vai ao tribunal, você entra com uma medida, tem direito lá, é previsto no regimento interno do tribunal, que você, naquele caso, naquele tipo de medida, você pode falar. Numa outra seguinte, por exemplo, tem um recurso, depois entra com embargo de declaração, desembargo de declaração, você já não pode falar. No nosso tribunal pode, o advogado tem sempre a palavra, o advogado, ele ou a parte que acionou, seja ela leiga ou representada pelo advogado, tem sempre o direito de falar, tem sempre o direito de se manifestar. Este é o sentido que dentro, internamente, nós damos ao amplo direito de defesa. Então, neste patamar de números, nós já temos neste ano 200 casos julgados. Comparativamente não seriam tantos, mas são muitos sim, porque exige-se toda uma preparação. O processo tem que ser preparado nos vários trâmites para assegurar justamente esse amplo direito de defesa. O direito de defesa é a coisa mais sagrada que existe, consagrada na nossa Constituição Federal e tem que ser defendida com unhas e dentes sempre. Todos têm o direito de defesa. E para ter esse trâmite todo observado, então há uma certa demora, incluindo nisto as intimações das partes, que elas compareçam, que elas possam exercer esse direito do qual eu estou falando. E neste momento nós estamos fazendo também algo muito interessante, que é a tramitação de todos esses processos, desses 6.500 processos, para o modo digital. Uma modernização que existe também muito trabalho, o nosso pessoal do Tribunal de Ética está fazendo isso com muita dedicação, com muito afinco, para que tenhamos em breve o resultado final que facilita muito a vida, vai facilitar muito a vida de todos nós. E há um elemento essencial aqui, que é o sigilo. O sigilo. Quem está lá sendo acionado não pode ter seu nome exposto, não pode ter o seu caso exposto. E isso serve para nós que fazemos parte também em relação aos casos sobre os quais nós estamos debruçados para ser julgadores, porque cada processo que chega é distribuído a um desses membros de uma dessas turmas.
dessas câmaras. Então, este responsável, que é o relator, ele vai fazer um relatório, analisar todo o processo e levar a julgamento. Este procedimento todo é sigiloso. Então, mesmo agora, na parte que estamos fazendo a alteração para a digitalização, existe também um cuidado grande para que tudo sempre permaneça de forma muito restrita, a privacidade seja garantida e preservada. No arcabouço disso, nós temos várias regras escritas, sedimentadas e consagradas. Então, nós temos o Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem, tem o regimento interno do Tribunal, que é acessível no site da Ordem dos Advogados, eu aconselho a todos a terem acesso. Temos também a composição do TED, como está composto, está lá também no site da Ordem, as turmas, quem compõe essas turmas, quais são as instâncias julgadoras no âmbito do Tribunal de Ética da OAB-RJ, porque depois, de acordo conforme o resultado, o insatisfeito com o resultado poderá recorrer ao Conselho Federal. E lá terão também turmas que vão apreciar em última instância o caso. Eu fiz parte, durante algum tempo, quando eu fui conselheiro federal, da turma julgadora no Conselho Federal, e é o mesmo processo, é o mesmo procedimento, são as mesmas regras, os mesmos cuidados. E o Conselho Federal, recentemente, se não me engano, foi em 24, foi na atual gestão do presidente do Conselho Federal, do Beto Simonetti, lançou algo também que é muito importante para se saber como funciona, quais são os procedimentos, que é o Manual de Procedimentos do Conselho Federal sobre a atuação do Tribunal de Ética, os trâmites, requisitos, os vários momentos. É muito interessante, foi uma condensação muito bem feita, uma compilação muito bem estudada, muito bem analisada, que está acessível também aí agora no site do Conselho Federal e que tem várias regras e exemplos e modelos que podem ser mais, para quem já compõe o tribunal, utilizados. É muito interessante, é um documento exemplar, é um documento necessário para quem atua no Tribunal de Ética da Ordem dos Advogados. E por que alguém vai parar no Tribunal de Ética? Essa é uma pergunta. Porque quem foi contratado por este advogado, por esse profissional, por essa profissional, ou um outro colega, mas fiquemos nos casos de maior número, que é a desavença entre cliente e advogado. Ou o cliente não foi suficientemente esclarecido de como deveria se dar essa relação, ou de fato o cliente intuiu que realmente alguma coisa não andou bem na relação, ou ocorreu aquilo que é o que mais nos preocupa, que mais nos magoa como profissionais. E, de fato, o cliente foi lesado. Socorre. E aí nós caímos no conteúdo do qual eu posso dar algumas noções, sem particularizar, claro, e para que vocês que um dia estarão advogando, um dia estarão tendo uma relação advogado e cliente, que é uma relação que tem que ser pautada sempre pela transparência, pela honestidade, pela certeza possível, que é aquela tem ou não tem direito, pode ou não pode fazer, é assim que funciona, é assado que funciona, e tudo devidamente documentado, tudo. Desde a contratação, no contrato de honorários, até o final do processo, no relatório, que é recomendável que seja enviado junto com a prestação de contas. A prestação de contas é absolutamente necessária. Isso tudo que eu estou falando está no nosso Código de Ética e Disciplina, está no nosso Estatuto. A partir do artigo 34 em diante, vão ser encontrados
né, os deveres e obrigações do advogado e as sanções que são aplicadas caso esses deveres e suas obrigações não sejam observadas. E quando não é observada, nós nos deparamos com um momento que é muito difícil, mas não deve ser constrangedor. Eu falo sempre isso, eu como presidente de turma, quando chega lá algum colega, né, que deu um mau passo, ou que foi mal compreendido, ele sabe que ali ele não vai enfrentar os leões na arena como os antigos gladiadores, mas ele vai passar por uma provação necessária, que é aquela de compreender que não andou bem, aceitar, assimilar e sair dali, é o que eu sempre falo, melhor do que entrou. Sair daquele julgamento mais elevado do que quando entrou e compreendendo os motivos pelos quais ele ali foi parar. Eu sempre digo que espero sempre rever quem está ali, mas não ali, não no tribunal de ética, em outro lugar da ordem, ali dentro não. Porque isto é que faz com que o nosso trabalho tenha um sentido. Porque não é um trabalho punitivo, não é um trabalho de, como se diz, câmara de gás. É um trabalho pedagógico. Nós estamos ajudando alguém que talvez até por ingenuidade, eu tenho um exemplo que eu posso dar, um jovem advogado que acabou indo pagar por algo bem leve, nada tão grave, mas passivo de algum tipo de repreensão, que no caso, na gradação pode ser censura, pode ser suspensão e chega até a expulsão. E a censura, quando é algo assim, porque prevê-se a censura, pode ser convertida em advertência sem nenhuma anotação. Foi até o caso desse jovem. E foi por inexperiência que ele acabou lá. E ele admitiu, ele que falou, e ele fez uma defesa excelente dele mesmo, o que não é recomendável, que nós, ninguém vai defender-se em causa própria. É importante sempre também ter isso em mente. Nós somos muito comprometidos com o caso para falarmos sobre ele. É importante que alguém que esteja ali, alheio, entre aspas, né, seja distante, fale por nós. Isso aliás, do remédio aos primeiros advogados da história. Os gregos tinham em praça pública os arautos, naquelas ágoras, que falavam não por um ou por outro, falavam em nome de todos, por este ou aquele motivo, reivindicando isto ou aquilo. Nos compêndios que contam a história da nossa profissão, há quem diga até que o primeiro grande advogado foi Moisés em favor do povo hebreu na fuga do Egito, sem nenhuma religiosidade perpassando esse exemplo. Mas é uma ilustração interessante. Ou seja, advogado é aquele que toma a palavra em nome de outro, que acredita na verdade do outro, acredita na inocência, acredita no direito. Então, no Tribunal de Ética, a gente recomenda que nunca se faça a defesa própria, e daí porque nós temos um corpo de defensores dativos, que podem ser buscados para fazer a defesa de quem não tem condição de contratar um advogado, ou do advogado que também não teve condição ou não quis. Então, neste caso do jovem que eu estava falando, ele fez uma defesa brilhante dele mesmo, nós todos elogiamos e, com certeza, ele nunca mais voltará à ordem por esta porta. Talvez volte por outra, porque seria um excelente defensor dativo lá para a gente. Eu acho que, né, tive um tempo bastante para falar aqui, senão todo mundo, advogado gosta de falar mesmo. Isso aí, eu que quando ouço, digo, não é isso, não é isso sim. Eu acho que eu já falei bastante, os outros colegas têm muito a contribuir também. Eu deixo essa mensagem final. Tá? A ética tem que nos acompanhar. A ética, principalmente quando ninguém está olhando. Isso é ser ética. Fazer aquilo que a gente tem que fazer quando ninguém está olhando. Quando os outros estão olhando, há quem pose, né, de muito moralista, mas na verdade nem é. Então é aquilo que a gente faz. Eu tenho uma frase que eu tomo para mim: eu não faço por dinheiro nada que eu não faria de graça. E é sério.
Se eu não faço por 1 milhão algo estapafúrdio, né, não faria de graça também, né, eu não faria por 1 milhão. Então, eu acho que é um parâmetro. Eu acho que ser ético é muito... Não é ser perfeito, não somos perfeitos. Temos variantes, temos idiosincrasias, temos vários aspectos próprios do ser humano, mas que podem ser superados. E eu acho que nesse processo coletivo, de pensamento coletivo, de repartirmos ideias, de repartirmos conhecimentos, a gente avança, evolui e chega a um comportamento ético como algo, como bem de todos. A nossa profissão, vocês não são do tempo em que não havia o Windows no computador. Então o computador era uma tela escura que você não entendia nada. Você tinha que conjugar várias coisas no teclado para sair alguma coisa ali. Aí veio o Windows para traduzir aquilo tudo que está lá dentro para a gente. Nossa profissão é isso, para o homem do povo comum, para a mulher do povo comum, traduzir a sociedade, o emaranhado de leis, regras, para o homem simples do povo. É uma profissão realmente iluminada. E a ética tem que estar sempre presente no exercício dessa profissão. Obrigado, gente. Bom, obrigada, Dr. Marcos, que gentilmente cedeu um espaço de tempo na agenda apertada para vir falar um pouquinho com a gente. Então, obrigada, Dr. Marcos. O senhor fica à vontade, pode ficar um tempinho, né? Então, sem mais delongas, vamos passar a palavra para o Dr. Paulo Machado, que é uma referência, né, na área de deontologia, né? Quando nós, professores, fazemos bancos de avaliação de TCC, de mestrado, doutorado, nós sempre priorizamos os membros externos, né? Então, vamos passar a palavra ao Dr. Paulo Machado. Obrigada, Dr. Paulo. Olá, boa tarde a todos e a todas. Uma honra muito grande poder estar aqui com vocês. Primeira vez que eu sou convidado para uma aula magna, depois de 23 anos como professor. Então, hoje eu me sinto realmente como se eu tivesse atingido aí o grau máximo como professor. O que vier depois disso eu não sei, porque para mim hoje é o dia máximo. Você ser convidado para uma aula magna de uma instituição tão importante como é a de vocês aqui, ao lado de grandes professores, advogados e advogadas, realmente para mim é um motivo de muita honra, de muito orgulho. Então eu quero agradecer imensamente a todos vocês que estão envolvidos com o evento. A Ailton fez o convite também, a Maria Eduarda já fez uma entrevista comigo. Agradecer imensamente a nossa presidente aqui da mesa, a professora Clarice, parabenizar o Dr. Marcos pelas brilhantes palavras, tão importantes para o conhecimento do Tribunal de Ética, pelos acadêmicos de Direito, o professor Marcos aqui também, meu colega de cadeira, de disciplina, já trocamos algumas figurinhas ali sobre deontologia jurídica, Dr. Edson, grande advogado criminalista, e a professora Vanessa. Bom, posso ficar de pé para atrapalhar aqui, só para enxergar um pouquinho mais a turma lá de trás? Bom, pessoal, com as palavras aqui do Dr. Marcos, vocês já puderam ter a noção do que é o Tribunal de Ética e Disciplina, não é? Nós temos os órgãos da OAB, Conselho Federal, que é em Brasília, os conselhos seccionais, que ficam nos estados, as subseções, que podem abranger um município, mais de um município ou parte do município, e temos também a Caixa de Assistência dos Advogados. O Tribunal de Ética, o departamento, alguns chamam de comissão permanente, responsável para fazer a primeira instância, para processar e punir advogados e estagiários, em primeira instância. O recurso vai para o Conselho Seccional e a última instância administrativa seria aí o Conselho Federal. Bom, sabendo dessa estrutura e como funciona, depois da aula do Dr. Marcos, eu vou falar aqui sobre a responsabilidade funcional do advogado. Nós, advogados, no exercício da profissão, podemos vir a ser responsabilizados na área penal, na área civil e na área disciplinar. Lá na área civil, pessoal, o artigo 32 do nosso Estatuto da Advocacia e da OAB, copiando, trazendo também o que diz o Código Civil, diz: o advogado que por ação ou omissão, por culpa ou dolo, causar o prejuízo a outrem, terá que reparar esse dano.
Então, são os casos em que o advogado viola um segredo profissional e isso acaba causando um problema lá para o cliente. Situações como se apropriar indevidamente de dinheiro que era do cliente. Isso vai gerar a necessidade de uma responsabilidade civil, né? Na responsabilidade criminal, há muitos crimes que o advogado pode vir a praticar no exercício da profissão. Claro, como todos os outros, né? Homicídio, enfim, injúria, dependendo da situação, obviamente ele tem imunidade, a injúria, a difamação, mas outros crimes ele pode vir a cometer. Mas eu vou falar aqui rapidamente sobre aqueles crimes ligados ao exercício da profissão. Por exemplo, eu já comentei, é a violação do segredo profissional. O artigo 154 do Código Penal diz violar segredo profissional sem justa causa. Então, às vezes, o advogado, sem querer, acaba contando uma coisa lá no barzinho para alguém, pode estar vindo a cometer. Agora, será crime e será infração disciplinar se não tiver um justo motivo? Porque é claro que se houver um justo motivo, como, por exemplo, para defender a vida de alguém, a honra de alguém, ou até para a gente se defender se o cliente nos acusar de alguma coisa, nós podemos revelar o segredo para a nossa defesa. Esse dever de guardar o segredo, ele surge independentemente de uma procuração, independentemente de um contrato. É muito comum a gente estar no fórum, então no presídio, alguém falar, o senhor advogado? Sou! E ele já começa a contar tudo que ele cometeu, gente. Você tem a obrigação de guardar o segredo, mesmo que ele não venha te contratar, tá? Bom, existe também um crime que agora, ele não vai ser tão praticado, porque com o processo eletrônico, né, era retenção abusiva de autos. O advogado ia buscar os autos do processo, levava, perdia, extraviava, né? É o crime do artigo 356 do Código Penal, destruição de autos, retenção dolosa de autos, né? E existem alguns crimes, pessoal, que até os estagiários podem cometer, sabiam? Cuidado vocês que já estão começando a fazer estágio em escritórios de advocacia, que tem um crime lá no artigo 355 do Código Penal, que é o crime de tergiversação. É o patrocínio sucessivo de causas. Imagina, eu sou advogado autor, depois saio, ou porque eu renuncio lá à procuração, ou ele revoga, o cliente revoga, e eu mudo de lado, vou advogar para outra parte. Estou praticando o crime de tergiversação, que inclusive caiu recentemente na prova oral da magistratura. Perguntaram para o candidato, doutor, o que é tergiversação? Ele tinha de responder isso. É o patrocínio sucessivo de causas, que pode ser praticado pelo advogado ou procurador judicial. Quem pode ser procurador judicial, gente? Os estagiários. Então, muito cuidado, vocês fazem estágio no escritório de advocacia, patrocinam os interesses do reclamante. Aí vai mudar de estágio, porque é natural, na faculdade a gente muda de estágio para experimentar um pouco de cada escritório, de cada área, só que você acontece de ir para outro escritório que advoga para o réu, para o reclamado, e junta subestabelecimento dos dois lados. Olha aí, está mudando de lado. Então tem patrocínio simultâneo, que é você está aos dois lados ao mesmo tempo, ou o patrocínio sucessivo, que é a tergiversação, mudar de lado. Então a gente tem de ter atenção para o estudo da ética, já desde os bancos aqui da universidade. E que isso corra por toda a sua vida profissional, não é? Bom, e nós temos, além da responsabilidade civil, da responsabilidade penal, a nossa responsabilidade disciplinar perante a OAB. Muitas das vezes, com um único ato, o advogado pode vir a ser responsabilizado nas 3 esferas, como, por exemplo, violar segredo profissional. É crime, é infração disciplinar, está lá no Estatuto da Advocacia e da OAB, artigo 34, inciso 7, e ainda causa prejuízo ao dono do segredo. Então, com um único ato, o advogado pode vir a ser responsabilizado nas 3 esferas, civil, penal e disciplinar. Tá certo? Bom, pessoal, essa é a primeira parte da minha fala, complementando o que o Dr. Marcos falou brilhantemente sobre a estrutura, e eu falei aqui sobre a responsabilidade funcional do advogado. Agora eu gostaria muito de fazer essa minha segunda parte da fala sobre uma questão que eu faço, que eu gosto muito de levar para os meus alunos, para as palestras, que é o tema da ética e da advocacia criminal. Né? Como o Ailton aqui me apresentou, eu sou advogado criminalista, atuo exclusivamente na área criminal há 26 anos, desde que eu me formei, em 99, não faço outra área. Presto advocacia criminal há 26 anos, tanto para empresas,
quanto para pessoas físicas. Hoje, inclusive, no meu escritório, acho que 60%, 70% é para empresas. Shoppings, universidades, restaurantes, empresas de segurança, empresas de engenharia, sempre tem alguma questão criminal lá. Um supermercado, que às vezes tem um homicídio no pátio do supermercado. Eles chamam um criminalista para lá, levar o gerente, ver as câmeras, levar os funcionários para a delegacia, não é? Sem falar dos crimes tributários, os mais diversos. E é claro que pessoa física tem bastante também, né? A gente sabe que o crime praticado pela pessoa jurídica é só naqueles crimes ambientais, mas as empresas contratam criminalistas para essas questões que acontecem no dia a dia da empresa, né? Obviamente quem vai responder será a pessoa física. Mas também briga de vizinho, enfim, os outros crimes todos lá no cardápio que é o Código Penal, né? E, além de exercer advocacia exclusivamente na área criminal, eu sou professor de ética e processo penal. E aí é muito comum as pessoas me perguntarem, mas Paulo, você é advogado criminalista e dá aula de ética? Não é uma coisa um pouco incompatível, né? Eu não fico chateado quando me perguntam isso não, porque eu confesso que antes de começar a advocacia criminal também tinha uma visão um pouco diferente. E eu tive a minha primeira aula de ética da advocacia criminal quando, depois de formado, eu era taxista, gente. Eu estudei na Universidade Cândido Mendes, uma faculdade que na época era uma das poucas particulares, muito cara, mas no meio da faculdade meu pai ficou desempregado. A Embratel foi privatizada e minha família toda foi tentar a vida nos Estados Unidos. E eu tinha o sonho de ser advogado e professor. E naquela época não tinha como pagar a Universidade Cândido Mendes, era muito cara. Graças ao diretor acadêmico, que teve aí a coordenação desses dois aí também, né? Enfim, na época eu pedi lá ao coordenador para me dar uma bolsa, ele me concedeu lá 50% de bolsa. E graças a essa bolsa de 50%, eu tive a ideia, falando com meus pais, de ser taxista, para poder pagar minha faculdade. Porque com o dinheiro que eu estava começando a fazer o estágio, não ia dar de jeito nenhum. Eu estava começando a fazer estágio no Banco do Brasil. Fiquei 2 meses lá, tive que sair, porque realmente ser taxista me dava muito mais retorno. Enfim, pessoal, foram 2 anos de muita luta, dirigindo táxi para pagar a faculdade. Uma faculdade, enfim, onde tinha colegas de uma classe alta, realmente, né, acho que eu era o único taxista da faculdade, talvez, mas eu também não contava para ninguém. E lidando com as coisas da vida, né? De uma vez teve uma passageira que entrou no táxi e cismou que eu estava fazendo um caminho errado. Naquela época eu não tinha um Waze, porque eu não sabia dirigir direito. Mas eu, no nome da minha ética, eu falei, senhora, se a senhora acha que eu estou dirigindo errado, eu não vou lhe cobrar. E ela não me pagou, gente. A madame morava na Lagoa, num lugar bacana, e não me pagou. Mas eu fui ético, a senhora está achando que eu estou errado? Tudo bem, não precisa me pagar, né? Enfim, claro que eu tinha medo também de alular na Secretaria Municipal e me representar contra mim, fazer alguma coisa, né? Eu perder minha licença lá pro táxi. Enfim, mas... A senhora faz isso sempre, eu sei quem é. Mas aí, pessoal, eu me formei, não passei na prova da OAB de primeira, e naquela época era muito fácil. Eram 50 questões. Gente, meus pais nos Estados Unidos, eu longe de tudo, não estava muito bacana, a cabeça um pouco abalada, não passei de primeira. Passei de segunda e virei um advogado taxista. Até que dirigindo meu táxi, certa ocasião, estava chovendo muito, e quando no Rio, em determinados lugares, começa a alagar, você pode perder o seu carro. Eu falei, bom, vou embora para casa, porque é o meu instrumento de trabalho aqui. Eu tinha que pagar a diária, na verdade, não era nem meu carro. E aí, quando eu estava indo embora, eu vi uma senhora idosa andando no meio da rua. Chovendo muito, eu parei o táxi, buzinei, senhora, entra aqui no meu táxi. Ela, mas eu estou sem dinheiro. Eu falei, não preciso de dinheiro, minha senhora, eu vou levar a senhora em casa, está chovendo muito. E ela aceitou a carona. E ela me contou de que o motorista particular dela tinha faltado, que ela saiu para fazer umas comprinhas no mercado e caiu aquele toró. E ela me perguntou, e você não estuda? Eu falei, não estudo, sou advogado há 1 semana. E ela virou e me perguntou, você nunca pensou em ser advogado criminalista? Eu falei, não, minha senhora, acho que é muito perigoso ficar envolvido com coisa errada, né? Enfim, era um jovem de 22 anos de idade, não tinha experiência nenhuma na área criminal. Ela falou, não, meu filho, você está falando bobagem. A advocacia criminal não é... O advogado criminoso é uma coisa, advogado criminalista é outro. Você atuando com ética, estudando bastante, você pode se destacar muito na advocacia criminal. Independentemente de quem é seu cliente, pode ser um empresário, pode ser alguém acusado de tráfico, as pessoas têm direito de defesa. Ela me deu uma aula de ética da advocacia. Eu falei, bom, já que a senhora está me falando, por que a senhora está perguntando isso?
E ela me disse, por que você não vai fazer entrevista no escritório de advocacia, que eu vou te indicar aqui no telefone e você vai lá e faz a entrevista. Bom, aí fui eu lá, com o terno que era do meu pai, né, já, enfim, um pouco mais largo, né, maior do que era para mim, mas fui lá me aventurar na entrevista. Quando eu cheguei, era um baita escritório de advocacia criminal, na época dos Memórias do Brasil, uma cobertura linda, e teve uma entrevista. Na verdade, eles marcaram a entrevista comigo e com outros candidatos. E, numa mesa redonda, ele queria saber a experiência de cada um no estágio criminal, 0 para mim, e escolher algum tema de penal e processo penal. Eu não lembrava era de nada, gente. E aí você tem duas opções, ou você mente na entrevista, ou não mente. E aí vem a questão da ética, pessoal. É claro que eu tive que ser sincero. Até se eu quisesse mentir, não ia conseguir, porque eu não lembrava muita coisa de processo penal e não tinha experiência nenhuma. Aí quando chegou a minha vez, eu falei, olha, doutor, você me desculpa, eu fiquei sabendo dessa entrevista agora recentemente, no táxi. Aí ele é taxista? Eu falei, sim, sou taxista, eu tenho que fazer minha diária, inclusive, já vi que eu não vou contribuir muito no escritório, realmente eu não tenho experiência nenhuma. Daí ele virou no meio de todo mundo e falou, desculpa, você não quer começar amanhã? Eu até achei que estivesse sonhando. Eu falei, está falando comigo? Ele é, porque eu fiz essa entrevista de propósito. Eu queria saber quem sabia e quem não sabia das coisas. Porque normalmente eu contrato estagiário para efetivar como advogado. Só que nós fechamos contrato com uma grande seguradora, eu preciso urgente de um advogado, mas para fazer coisa de estagiário. Basta ter carteira de advogado OAB, você não tem? Eu falei, tenho. Aí, então, muito bem, você pode começar amanhã, porque eu quero alguém que não sabe de nada para eu ensinar do meu jeito. Ou seja, não mentir no currículo só me fez bem. Ser ético, verdadeiro, só me fez ganhar aquela vaga. É claro que eu descobri que aquela senhora que eu dei o táxi, a carona, era a mãe dele. Né? Depois ele me agradeceu, pô, obrigado, você ajudou minha mãe naquele dia. Eu falei, poxa, fiquei desnorteado. Mas enfim, pessoal, então a partir dali eu me empenhei muito, estudei muito, comecei a publicar meus livros, ela pagou minha pós-graduação, hoje em dia eu sou coordenador dessa pós, e graças a Deus e aos nossos alunos da internet também, meus livros de ética são os mais vendidos do Brasil, já vendi quase 400 mil livros, porque o 10 em ética, eu tenho o Estatuto da OAB comentado e o Manual de Ética da Advocacia, mas o 10 em ética, que está ali para sorteio, foi o livro que eu fiz para quem quer fazer a prova da OAB. E como eu dou aula há mais de 22 anos na prova da OAB preparatória, acabou o Brasil todo adotando, né? Então, pessoal, assim, a questão da ética, ela sempre vai estar ligada tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional. Né? A gente tem ali o código de ética com o que você pode fazer e o que você não pode fazer, ou melhor, as infrações. Mas cada um de nós sabe, né, de você ser leal com o seu cliente. Até hoje, quando eu faço audiência de custódia com um cliente preso, você pode passar ali em Benfica, se tiver nada para fazer, passa ali em Benfica no presídio. Você pode me encontrar e vou ser o último advogado a sair de lá. Enquanto meu cliente não sai da audiência de custódia, 8 da noite, 9 da noite, eu fico ali às vezes com medo. Mas para certificar de que ele efetivamente saiu. É você ter solidariedade com a família daquela pessoa que está passando por aquela situação. Então a ética é muito mais do que tudo. Vai fazer um contrato de honorários, bota tudo direitinho, caso de acordo tem isso, é assim, para não dar problema. Né? O Marcos sabe, a maioria dos casos que dão um problema na OAB é por conta de dinheiro também, fazer um contrato mal feito, né? Prometer mais do que você pode fazer. Né? Então, assim, a ética, a OAB nos persegue 24 horas por dia, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Procure fazer o certo, porque realmente você manchar o seu nome por conta de uma bobeira, de uma vantagem ali rápida, estragar todo o seu futuro por conta disso, enfim, então, as pessoas às vezes por ganância, por querer muito, não sei o quê, eu acho que, enfim, hoje em dia o que é luxo? Você tem dinheiro para colocar suas contas ali, né, incentivar um plano de saúde melhor ainda, né? Mas enfim, para quê? Para se envolver em situações, daqui a pouco está na televisão. É claro que qualquer um de nós pode vir a ser acusado criminalmente, até de forma leviana, de forma errada. Né? Quantas pessoas, certa ocasião um aluno meu, Polícia Federal, chegou no prédio dele, buscando busca e apreensão, dizendo que tinha acusação de pedofilia, a esposa ficou assustada, porque estava sendo investigado por pedofilia, e daqui a pouco foi para a perícia, o computador, o celular dele não tinha nada. Algum hacker clonou o IP dele, e ele foi absolvido, por engano. Ele destruiu a vida pessoal dele. Qualquer um de nós pode vir a ser acusado erradamente de crime.
né, de forma falsa, por uma, enfim, acusação de alguém que, sei lá, um eventual inimigo, né, por falsas provas, ou alguém clonando o celular, pode fazer besteira com o nosso celular, esses hackers aí conseguem fazer um monte de coisa, né? Mas é isso, pessoal, existe um princípio ético, artigo 23 do Código de Ética, é direito e dever do advogado assumir uma defesa criminal sem considerar sua própria opinião sobre a culpa do acusado. Vou repetir. É direito e dever do advogado assumir uma defesa criminal sem considerar sua própria opinião sobre a culpa do acusado. Esse princípio surgiu na época, tem um livro muito bacana que eu recomendo para vocês lerem, O Dever do Advogado. Esse livro, pessoal, Evaristo de Moraes, ele, na época, recebeu um cliente no escritório dele acusado de homicídio. Só que esse cliente era inimigo político dele. E ele ficou na dúvida, faço ou não a defesa desse cliente acusado de homicídio se ele é um inimigo político meu? E naquela época, não tinha WhatsApp, ele escreveu uma carta ao eminente Rui Barbosa, que no alto de sua sabedoria, no alto de sua ética, respondeu a Evaristo de Moraes, faça a defesa sim, porque na advocacia criminal o que está em jogo é a liberdade. Para muitas pessoas a liberdade é mais importante do que a própria vida. Então, mesmo que a opinião pública seja contrária àquele cliente, imagina, a população toda querendo agredir o seu cliente, a imprensa toda, e você é o único que vai estar ali para defender os direitos. E muitas das vezes aquela pessoa de fato pode ser inocente, pode estar sendo acusada de forma realmente injusta. Então aí está o advogado criminal, não para defender o que aquela pessoa fez, se ela tiver cometido, obviamente, mas para defender os direitos, para que a pena seja justa, para que tenha direito aos acordos, seja de não persecução penal, transação penal, suspensão constitucional do processo, a pena lá na VEP, verificar se está cumprindo tudo direitinho, e aí vem a figura do advogado criminal. Tá? Pessoal, eu gostaria de deixar aqui só uma mensagem no final da minha fala para vocês, que em todos os lugares eu passo isso também, porque no dia que eu me formei lá no nível médio, a minha professora ela contou uma história para a gente, que era a história da Floresta dos Sapos. É uma história que eu levo para mim em todos os momentos da minha vida, porque sempre a gente vai estar passando por provas. Numa sustentação oral, fechar contrato com o cliente, é uma prova ali. A gente está sendo submetido a provas, a testes, o resto da vida. Bom, ela me contou no dia da formatura, pessoal, que existia uma floresta que era habitada somente por sapos. E periodicamente os sapos faziam uma reunião, faziam uma competição entre eles. Bom, a competição daquela vez era de que os sapos deveriam vir saltando, pular por cima de um poço muito profundo e atingir outra margem. Foram selecionados 3 sapos, um sapo jovem, um sapo adulto e um sapo idoso, cada um representando uma faixa etária. Dada a largada, os 3 sapos vieram pulando. Ao saltarem por cima do poço muito profundo, os 3 caíram no fundo do poço. Ficou um silêncio danado na floresta, todos se aproximaram, os amigos desesperados, os inimigos sorrindo, porque quando a gente está no fundo do poço, o que mais parece a gente para ficar olhando e debochando. Lá no fundo do poço, os 3 sapos, juntos conversando, o sapo jovem teve uma ideia, é natural, todo jovem é entusiasmado, e o sapo jovem falou, eu vou sair do fundo do poço, saltando, pulando, e pulava, e o povo lá em cima gritava, desiste, você não vai conseguir, está se arranhando, e o jovem desistiu. O mesmo aconteceu com um sapo adulto, por mais que ele tentasse sair do fundo do poço, o povo lá em cima gritava, desiste, e o sapo adulto desistiu. Mas quando chegou na vez do sapo idoso, tentou pular, sair do fundo do poço, saltava, e o povo lá em cima gritava, desiste. Só que diferentemente dos demais, ele pulava cada vez mais alto, até que num salto surpreendente, o sapo idoso saiu do fundo do poço. Todos se aproximaram, curiosos, perguntando, sapo idoso, como é que você conseguiu? E o sapo idoso respondeu, eu consegui graças a vocês. Eu sou um sapo idoso, surdo, mais ou menos, aqui não ouço bem, e eu vi que vocês gritavam alguma coisa que muito me entusiasmou. Eu sentia vocês gritando, insista! Então, qual é a moral da história, pessoal? Vocês são jovens, muitas coisas vão fazer com que vocês desistam dos objetivos de vocês.
Problemas de saúde, infelizmente, aparecem, problemas em casa, às vezes dentro de casa a gente não tem um apoio, problemas financeiros. Sejam surdos para tudo isso. Estudem e trabalhem como se tudo dependesse de vocês. E acreditem e tenham a fé no que vocês têm, de que alguma coisa no mundo vai ajudar vocês a chegarem lá. Vocês são jovens, tem muita coisa pela frente. Vocês estão de parabéns de estar numa universidade como esta. Quantas pessoas, eu mesmo quis passar na faculdade pública, não consegui, enfim, mas vocês estão muito de parabéns. Eu costumo dizer o seguinte, para finalizar de verdade, vocês sabem muito bem por que os super-heróis são super-heróis. Por que o super-herói é um super-herói? Por que a Mulher Maravilha é a Mulher Maravilha? Por que o Batman é o Batman? Porque os super-heróis resolvem problemas. Cada um de vocês é um super-herói e uma super-heroína. Venceram de estar aqui e tem muita coisa pela frente. Quantos problemas vocês já resolveram na vida de vocês? E quantos muitos ainda vão resolver? Por isso, de verdade, cada um de nós é um super-herói e uma super-heroína da própria vida. Desejo a vocês um sucesso muito bacana, muitas felicidades e que sejam sempre éticos, sempre ajudem os colegas, ajude e será ajudado. Alguma coisa vai te ajudar quando você ajuda. Muito obrigado de verdade por estar aqui, estou muito emocionado, assim, acho que foi o ápice da minha vida como professor, uma aula magna. Estou muito honrado de estar aqui mesmo, enfim, eu sou meio chorão, mas vou segurar aqui, tá? Muito obrigado, estou muito honrado mesmo de estar aqui, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigado por ter me recebido, com aquele lanche maravilhoso, com a recepção de vocês, por tudo mais, e me sigam no Instagram, paulomachado.adv. Obrigado, viu? Obrigada aqui ao Dr. Paulo, tá? Por ter compartilhado com a gente também. Experiências de vida são sempre bem-vindas, né? Para quem está ingressando numa faculdade agora, né? Então é sempre bom a gente ouvir um pouquinho do relato da vida de vocês, tá? Obrigada, professor. Bom, agora então vamos passar a palavra ao Dr. Edson, né? Dr. Edson que está aqui também representando a seccional da OAB de Volta Redonda. Então o Dr. Edson vai falar também um pouquinho da experiência profissional dele, da questão de ética também. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimentando a doutora Clarice, eu cumprimento toda a mesa. Eu fiquei numa situação difícil, né? Duas celebridades dessas aqui no direito, a gente só fala para mim. Que isso. Aprendi muito, tá? Temos que buscar sempre aprender. Não desista, como ela falou, insista, não desista. Tá? O que eu posso falar aqui sobre o Tribunal de Ética? Aqui em Volta Redonda, a nossa subseção, a 5ª subseção, nós iniciamos, depois foi até para a seccional, um sistema de ouvidoria, onde a reclamação contra o advogado passa primeiro por uma ouvidoria, é feita uma triagem e tenta se negociar entre o cliente e o advogado, para não deixar virar o processo de ética. Além disso, nós criamos também a mediação. Quando um sai na ouvidoria, passa pela mediação. Quando a mediação não consegue, aí sim vai para o processo de ética. Tá? O Tribunal de Ética, ele não é punitivo, né? Ele tem punitivo e tem a parte pedagógica. E muitos advogados também não entendem isso pela parte pedagógica. Em caso de dúvida, pode procurar o Tribunal de Ética, que vai ser sanado toda dúvida. Então ele não comete o que ele pode fazer lá na frente, sendo que ele pode resolver isso antes, tirando a dúvida dele, igual o Dr. Marcos falou aqui, sobre a ingenuidade. Né? Nós tivemos um problema aqui em Volta Redonda também por ingenuidade e cabeça dura. Ele estava cometendo um ato por ingenuidade, explicamos para ele, ele compreendeu, mas cabeça dura continuou. E ele foi excluído do quadro da ordem. Né? Fizemos tudo para ele tomar advertência, suspensão, e ele continuou. Né? Então, a gente tem que procurar essa parte, sempre aprender. Né? Eu, no 7º período da faculdade, eu já estava na ordem. Já estava ajudando na ordem.
Isso em 2003. Formei em 2005 e continuei na ordem. Fui para a Comissão de Direitos Humanos como membro, depois fui para presidente, onde eu fiquei um tempo presidente, e hoje eu estou como secretário-geral, desde a gestão passada, nessa também que nós somos reeleitos, e mantemos a sequência lá como secretário-geral. E sempre batalhando uma boa, que eles que são os futuros advogados, né? No exame da ordem, qual a matéria que se quer mais cobrada? Justamente a ética. Por que é cobrada a ética? Nós temos que buscar fundo nisso tudo para ter a noção do que a ética faz. Né? O advogado sem ética, ele pode fazer. Né? Nós temos que fazer aquilo que nós fazeríamos se ninguém estivesse olhando. Então nós temos que seguir. E eu fico numa situação difícil, depois de tudo que eles falaram aqui sobre ética, né? E eu fiz 2 anos de estágio na Justiça Federal. Né? Acompanhei o doutor Marcelo Bretas, né? No finalzinho que ele estava em Volta Redonda, mas fiquei um tempo com ele. Eu acompanhei vários juízes que eu trabalhei diretamente no gabinete, então pude acompanhar muito de perto e ver como que é a ética. Naquela época, o advogado ela pegava o processo do outro, né, e tirar cópia. Fazer uma cópia, é normal. Né. Isso também está ferindo a ética. Né. Sendo que pode chegar para qualquer advogado, sempre, pelo menos comigo isso acontece muito. Quando eu tenho dúvida, eu vou procurar um advogado mais experiente que eu. Eles nunca deixou de me ajudar. E eu também, sempre que me procuro, nunca deixo de ajudar nenhum advogado ou estagiário que me procure. Por quê? Para ele não ficar na dúvida. Na dúvida, não faça. Procure aprender, procure com quem sabe mais que você. Hoje eu tenho aqui o Dr. Paulo aqui, que quando eu precisar eu vou procurar. E tranquilamente, eu não tenho vergonha de falar. É melhor do que fazer coisa errada. Né? Então nós temos que ter a nossa união, a nossa classe, a classe de advogados tem que ser unida. Nós temos que trabalhar para isso, e isso contribui muito pela ética profissional. Nós temos que batalhar sempre juntos. Eu agradeço muito esse convite, tá? Apesar que nós estamos numa correria essa semana, que amanhã nós temos a nossa 2ª conferência jurídica do Sul Fluminense. Né? Hoje eu tive que dar uma paradinha lá, a Carol não pôde estar presente aqui, ela pede desculpa por não estar presente, porque hoje também está uma correria danada. Amanhã, de 8 da manhã às 8 da noite, lá no Teatro Franklin, no Laranjal, no Teatro da Febre, grandes nomes da advocacia, da parte jurídica nacional. Nós temos aqui amanhã o Dr. Pedro Barreto, Dr. Décio Vinícius Silva, a doutora Rita, que também estará presente amanhã, muito importante. Então, a você, estudante, tiver um tempinho amanhã, eu acho que ainda tem vaga ainda, procure saber direitinho, compre lá seus ingressinhos lá, para vocês tem 50% de desconto. E é muito importante vocês aprenderem com quem fez a história e quem está fazendo a história jurídica do Brasil. Agradeço muito pelo convite e estou aberto, se quiser fazer perguntas, estou à vontade. Meus jovens, minhas jovens, eu realmente vou ter que sair agora, senão não chego a tempo, para estar com essas pessoas que o Ezio está falando. A doutora Rita, que é a presidente do IAB, o doutor Técio, que vai ser homenageado hoje pelos anos de serviço à categoria, ao país, à democracia. Então, agradeço imensamente, professor Clarice, agradeço imensamente o convite, honradamente vim aqui também, nunca tinha participado de uma aula magna, olha só, eu vou falar isso para os meus netos, eu já participei de uma aula magna, vocês não sabem nada.
professora Vanessa, meu querido amigo Marcos Paulo, desculpa mesmo, agradecer a audiência de vocês, ao meu colega Rogério, que é daqui de Volta Redonda, que me deu assim, as dicas de como chegar, aqui é colega de trabalho, lá, trabalha com a gente lá no meu escritório, e vocês sejam felizes, acreditem no que vocês querem fazer, se vierem a ser advogados, sejam bons advogados, boas advogadas, no sentido de compreender a importância da nossa profissão, a relevância social da nossa profissão, tá? Tanto que está lá no estatuto, não é só pegar uma procuração e defender o advogado, defender o cliente, é também lutar pelo Estado de Direito, democrático de direito, pela democracia. Isso também é um papel da advocacia, está escrito no nosso estatuto, e leia o estatuto, é sempre bom ler e reler. Muito obrigado pelo carinho, pela acolhida, e agradeço também por compreender a minha saída aqui antecipada. Obrigada, doutora. Então, dando sequência, vamos agora passar a palavra aos nossos membros da casa. Lembrando que depois essa aula vai ficar disponibilizada, né, na TVR, né? Posteriormente, o Cadom também pode disponibilizar o link para todos. E então, vamos dando sequência da palavra para a professora Vanessa, pode ser? A professora Vanessa, que é a nossa atual chefa de departamento aqui do curso de Direito, que também atua conosco no Núcleo de Prática Jurídica. Então, vou passar a palavra para a professora Vanessa. Boa tarde. Queria dizer, né, felicidade de ouvir a história do professor Paulo, Dr. Edson, que está aqui presente, meus colegas, queridos alunos, né, aí, em especial os alunos do primeiro período. Eu fui escutando, né, o Dr. Paulo, eu até preparei uma fala assim, bem técnica, mas eu fui escutando o professor Paulo, né, contando a sua história, e eu fiquei pensando um pouco na realidade enquanto estagiário, né? O estagiário, ele fica numa situação de muita vulnerabilidade ali no escritório de advocacia. E eu me lembrei de alguns casos. Eu me lembrei durante a graduação, eu fazia um estágio, eu gostava muito, eu tinha uma promessa de contratação, né? E eu era ali uma jovem filha de um operário e de uma costureira, então para mim uma promessa de contratação era muito importante. E aí nesse escritório o chefe começou a me convidar para alguns teatros, alguns jantares, e eu dizendo que não, acabei sendo dispensada ali do estágio onde eu tinha uma grande promessa de contratação. Quando eu me formei, a minha primeira entrevista que eu fui fazer, já com a carteira de advogada, né? Eu entrei no escritório, a advogada ficou muito empolgada, dizendo que ela viu meu currículo com uma experiência boa em um estágio, muito empolgada. E aí, quando chegou o dono do escritório, eu me levantei para dar a mão para ele e ele não apertou minha mão. E ele falou, dispensa ela não tem perfil para esse escritório. Depois disso, eu fui para uma segunda entrevista, eu nem abri a boca, e eu passei a procurar trabalho para trabalhar em loja, porque eu precisava trabalhar, né? E aí eu me lembro que em uma entrevista, a mulher me pegou pela mão e falou, querida, você é graduada em Direito, você tem que correr atrás disso, né? Então, a gente passa por momentos difíceis, e aí o meu último, eu acho que foi durante o mestrado na França, eu
não tinha bolsa, trabalhava como garçonete, e eu tentava muito, sonhava muito em fazer um estágio lá. Mandava currículo, mandava. Aí finalmente eu tive um escritório que disse, vamos marcar um encontro. Aí eu liguei para marcar um encontro, ele falou, será um jantar em tal lugar. Aí depois disso eu desisti, né? Então, assim, é uma história ruim enquanto estagiária, né? Uma experiência do primeiro emprego que muitos anos depois eu fui entender. E o racismo é muito injusto, né? Porque a gente ainda tem medo de afirmar, mas eu fui entender que eu fui vítima de racismo nesse momento, mas mexe com a autoestima. E você diz, nossa, só de olhar para a minha cara, ele já percebe que eu não sou competente, né? Então eu pensei um pouco nessas experiências e quis compartilhar com vocês, assim como o Dr. Paulo, porque às vezes a gente vê os professores e acha assim, nossa, esse professor tem um bom currículo, mas a gente se esquece muitas vezes, ou até tem vergonha de contar as dificuldades que a gente viveu até chegar, né, até conseguir chegar aqui. Eu preparei uma fala muito técnica, porque eu fui professora de Direito Administrativo e de Ética durante 10 anos. Então, eu tentava conciliar um pouco, né, essas minhas duas áreas, e aí eu fazia e falei algumas vezes sobre contratação direta de advogados pelos municípios, pela administração pública. Por que isso, né? Eu me interessava pelo tema também por estar em Minas Gerais, eu sou de Minas. Eu estava em uma região com muitos municípios, região pequena. Então, para muitos advogados, trabalhar para a administração pública era uma grande chance. Eram clientes, né, muito potenciais. E aqui, o doutor Edson fala assim, o Tribunal de Ética tem também uma função de consulta, né, consultiva. E nesse caso, nesse tema, eu vi muito a luta do Tribunal de Ética e da OAB para defender o advogado e dizer, não, o advogado tem direito a ser contratado pelo poder público sem passar por uma licitação. Então, a gente tinha ali uma lei de licitação que dizia que podia haver uma contratação direta, sem necessidade de licitação, e ela colocava uma situação em caso de trabalho técnico, desde que fosse profissional de notória especialização e desde que fosse uma atividade ali específica, que tivesse que ter um conhecimento, né, muito grande para realizar e que fosse uma atividade muito difícil. A nova lei de licitação, de 2021, ela diz que pode haver essa contratação sem licitação em caso de trabalho técnico e ela coloca só a notória especialização. E a OAB sempre lutando para dizer, olha, o trabalho do advogado em si já é de notória especialização. Porque quando você pega a lei de licitação, ela diz algumas profissões e ela faz uma lista ali, não de profissões, perdão, de atividades, e dentro dessa lista de atividades a gente vê assessoria e consultoria. Então a gente fala, bom, o advogado está aqui dentro, né? Está inserido nesse contexto. Mas não, né? A OAB ela luta porque para o Tribunal de Ética não havia dúvida. O advogado podia ser contratado diretamente, sem licitação, só que essa conduta para o judiciário não era, né? O judiciário não entendia da mesma forma que o Tribunal de Ética. Então, vários advogados responderam por improbidade administrativa. Eles eram contratados pelo município, e aí o município, né, em especial, ia responder por improbidade administrativa, por dano ao erário, e o advogado, como era, né, estava junto com o município, nessa conduta também respondia por improbidade administrativa. Então, a luta da OAB, ela foi muito grande, né, até
o ano passado, até esse ano também, a OAB tentando fazer com que fosse entendido que a contratação direta de um advogado é necessária. E a OAB, ela tentou algumas vezes, né, por meio de projeto de lei, ela tentou a ADC, ela tentou e chegou a fazer súmula. A gente tem 2 súmulas aqui da OAB, falando, né, do Conselho Federal da OAB, dizendo que o advogado ele pode ter contratação direta porque é um serviço de confiança. Se é um serviço de confiança, eu não posso fazer uma licitação para conseguir ali escolher uma melhor proposta e fazer um contrato. É diferente de falar, a UF ou o município vai comprar computador, né? Então eu vou fazer licitação, vai comprar carro e vou fazer licitação. Mas quando fala, ela vai ter de contratar um advogado para prestar um serviço, né, especializado, é difícil você falar, então vai fazer uma licitação. Vai fazer aqui uma licitação modalidade concurso e vai apreciar as melhores propostas técnicas, né? Então, a luta da OAB foi muito significativa nesse sentido. Em 2020, a gente teve uma mudança pela luta da OAB no Estatuto da OAB, e o Estatuto da OAB colocou que o trabalho do advogado em si, né, seria considerado como trabalho de notória especialização, técnico de notória especialização. A princípio, eu não sei, professor Marcos, professor Paulo, mas a princípio assim, eu tive a sensação que essa história, né, da contratação direta de advogado seria resolvida, mas entendi que não, né, e tanto é que a OAB chegou a fazer essas 2 súmulas, foram até em 2012 essas 2 súmulas, mas a OAB continuou batalhando bastante. Hoje a lei de improbidade administrativa, ela fala em dolo específico. Ela diz então que a pessoa, né, então o município teria de ter uma vontade de praticar uma conduta dolosa. Mas antes da modificação dela em 2021, ela falava em culpa também, conduta culposa para causar um dano ao erário. E a gente teve a consideração do STJ de que não deveria ser aceita a conduta culposa em improbidade administrativa, exatamente em um caso de improbidade administrativa de contratação direta de escritório de advocacia. Então, é um tema, né, eu não vou falar mais porque é um tema bem técnico e aqui a gente está pensando principalmente nos alunos do primeiro período, mas é um fato, né, em que a gente vê a necessidade da OAB, a necessidade do Tribunal de Ética em dizer, olha, aqui não, né? Aqui a gente entende a importância do advogado. Inclusive, uma das súmulas que a OAB fez é para dizer que o advogado, ele não pode ter responsabilidade civil nem criminal, além da disciplinar que ela negou esse tempo inteiro, se ele entender que pode haver contratação direta. Então, a gente trabalha, né, ali na licitação a necessidade de um parecer técnico. Então, às vezes o município ele tem um advogado dele ali concursado e a OAB diz, se esse advogado defender uma contratação direta, esse advogado não pode ter uma responsabilidade, nem civil, nem criminal, e em nenhuma hipótese, em nenhum momento a OAB aceitou uma responsabilidade disciplinar de um advogado que tenha sido contratado em contratação direta da OAB. Acho que eu vou encerrar por aqui, né? Porque senão eu vou começar a falar de licitação e aí já não vai dar. Então, dando sequência, antes de passar a palavra ao professor Seixas, né, que é o nosso professor da casa, de deonto, de ética, né, só para lembrar que cada um de nós aqui, né, tem uma história de um sapinho idoso, né, não pensem vocês que foi fácil chegar aqui, para nenhum de nós aqui,
Não é fácil, tá? Aqui, para a gente estar pelo menos na carreira acadêmica, né, é preciso fazer uma graduação de 5 anos, depois fazer um mestrado de 2 anos, depois fazer um doutorado de 4 anos, né, e às vezes não para por aí, ainda tem um pós-doc, né? Então, assim, tudo na vida é dedicação, é empenho, é sacrifício. Vocês pelo menos estão mostrando que estão dispostos pelo fato de já estarem aqui, né? Isso já diz muito sobre vocês, né? Então, não pensem que é muito fácil, é tranquilo. A gente faz planos também, né? Quando a gente é estudante, né? Quando eu me formar, vou fazer concurso para analista, aí depois eu faço concurso para juiz, depois eu vou... Não é assim, gente. A vida não é uma sequência lógica, a vida prega cada peça na gente. Quando a gente acha que vai para um lugar, a gente vai para outro. Então, assim, também é bacana a gente ouvir essas histórias de vida, para vocês verem que é preciso, sim, esforço, dedicação, e dentro dessa trajetória a ética está dentro, né? Então, vou passar a palavra aqui para o nosso professor Marcos Seixas, que é o nosso professor da casa. Muito bem. Na verdade, eu nem conheci os nossos ingressantes ainda. Eu sou professor do primeiro período, né, da disciplina de ética geral. Então, eu queria que levantasse a mão quem são os ingressantes, só para eu saber com qual público que está aqui. Muito bem. Desses, quantos são flamenguistas? Nenhum? Não é ético. Bom, brincadeiras à parte, está passando um filme aqui na minha cabeça, né, porque eu estou aqui no curso desde o início. Esse curso começou em 2011 e as outras professoras ingressaram depois, né, então a gente costumava dizer que eram 6 professores inicialmente aqui quando o curso começou. A gente não tinha sequer biblioteca, né, então foi tudo começado do zero. Com toda essa parte material, a gente supera, né? Hoje a gente tem uma excelente biblioteca, a estrutura funciona, tem até ar-condicionado, coisa que muita faculdade aí boa não tem, né? Tem projetor, tem câmera para filmar, enfim. Mas tem coisas que o dinheiro não compra, né? E uma delas é a tradição, o prestígio, e eu estou muito satisfeito de estar acompanhando isso aqui, né, na data de hoje, não só de hoje, mas desde o semestre passado, por exemplo, nós recebemos pela primeira vez a presidente da seccional da OAB aqui em Volta Redonda, né? Parece assim que a gente estava em outro estado, né? Nunca tinha vindo um presidente da OAB aqui no nosso campus, apesar de ser um curso de Direito. A gente tinha convidado antes o doutor Luciano Bandeira, ele confirmou, mas não pôde vir. E aí, finalmente, depois que tomou posse, a doutora Ana Tereza Basílio, como já foi dito, a primeira mulher presidente da OAB da seccional do Rio de Janeiro, veio aqui. Ela veio de helicóptero, né? Mas a gente tem que enfrentar as obras ali da Serra das Araras, e isso também é muito promissor, porque vai nos aproximar cada vez mais da capital do Rio de Janeiro. A projeção é que em 2027, em curso, tinha até 30 minutos, essa distância que hoje é de 2 horas, talvez passe a ser 1h30, quase como a gente fosse agora a região metropolitana do Rio de Janeiro, né, quando isso se concretizar. Então, momentos como esse, de professores tanto prestígio, né, virem aqui nos brindar aí com as suas histórias e com a sua experiência, eu acredito que serão cada vez mais comuns. Aliás, já adianto em primeira mão, não sei se todos estão sabendo, acho que não, né, mas só as professoras aqui, nós vamos trazer pela primeira vez, aí eu não sei, doutor Edson, talvez possa até me responder, acho que será a primeira vez que nós vamos trazer um ministro do STF aqui para dar uma palestra no dia 15 de setembro. Então aguardem, porque ainda vai ter divulgação, mas já estou comunicando em primeira mão, né, dos 11 ministros do STF, um deles vai vir aqui na nossa Faculdade de Direito para dar uma palestra também. Provavelmente virá de helicóptero também, lá do Rio de Janeiro, mas ele merece, né? Interessante também como são as coisas da vida. Eu estudei na Cândido Mendes, o Paulo estudou na Cândido Mendes, o Marcos foi da Cândido Mendes, eu não sabia, né? O Edson
É daqui da região. VM. É. Mas foi do diretório acadêmico. Tem esse confio mesmo? É muito tempo, acabou a bateria. Som. Fui do diretório acadêmico aqui, né, representante do centro acadêmico. Eu valorizo muito essa representação estudantil, porque ela que luta pelos interesses de vocês mesmos, né? Então valorizem também. Bom, falando um pouquinho aqui da nossa temática, né? Eu vou esperar segunda-feira para ter o encontro. Vai ser o primeiro encontro com os alunos do primeiro período, mas já vou adiantar já também algumas coisinhas, mas vou ser rápido porque a gente já está aqui há muito tempo, né? Essa matéria, como é que nós resolvemos ela aqui internamente no nosso curso de Direito em Volta Redonda? As diretrizes gerais que norteiam todo o curso de Direito, ela determina, teve uma resolução que foi atualizada agora em 2021, mas em 2018 ela já obrigava, que a questão da ética ela tem que permear as disciplinas de um curso de Direito. Então, sempre é uma grande questão, né? Como ensinar ética para os alunos, e aí é uma disciplina de um semestre, né? Quer dizer, como é que em um semestre você vai ensinar ética, é sempre um grande desafio. Então, a gente acaba, na verdade, no primeiro período, trazendo mais a questão filosófica, então, as várias modalidades de ética. Uma delas é a deontológica, e semanticamente, deonto quer dizer dever. E eu sempre brinco, né? Mas a gente não tem só deveres, o advogado não tem só deveres, né? Nós também temos direitos. Então teria que ser deontologia e diciologia, né? Seria o mais apropriado. E é interessante porque os nossos alunos normalmente só valorizam essa disciplina por conta do exame da OAB, né? E é importante que valorize mesmo, como foi dito, são cerca de 10 questões, das 40 no mínimo, né, que tem que acertar para passar na primeira fase. Mas a deontologia não é só isso. Eu tive o prazer de advogar também durante muitos anos, antes de ser professor, e é muito comum o próprio cliente que a gente defende, às vezes, fica insatisfeito com certas coisas, já vem com aquela ameaça, vou denunciar na OAB. Eu agora estou lá no Conselho Estadual da OAB, da nossa seccional, lá no Conselho Pleno. São ações sigilosas, eu não posso entrar em detalhes, mas por alto, há coisa de um mês atrás, na última sessão, teve um caso que a gente teve que analisar, que era um cliente reclamando que o advogado dele recebeu a mesma coisa que ele, né? Então ele entrou com uma causa e o advogado acabou recebendo a mesma coisa que ele no final das contas, porque contratou os 30%, foi os honorários de êxito, né? E ainda recebeu os 10% de sucumbência, 40%, e o cliente teve que gastar os custos do processo, e no final das contas realmente ganhou a mesma coisa que o cliente. Ele não achou bom isso, né? Quer dizer, por que o meu advogado está ganhando a mesma coisa que eu? E resolveu fazer uma denúncia na OAB, a gente teve que julgar isso. Então, é importante que nós, advogados, né, foi muito dito aqui, às vezes o advogado erra, insiste no erro e tal, mas também foi dito que em grandes situações, na verdade, não cometeu erro nenhum. É falta de conhecimento mesmo. E, portanto, é importante que vocês que vão se formar, né, bacharéis em Direito, vão prestar o exame da OAB, que serão futuros advogados e advogadas, conheçam também os seus direitos, as famosas prerrogativas do advogado, né? É muito comum um juiz faltar com respeito um advogado em audiência, a gente volta e meia vê isso aí na imprensa. Então é importante que a gente também conheça os nossos direitos. Não vamos nos ater ao estudo da deontologia, portanto, só para passar, né, na primeira fase da OAB. Mas já voltando a falar sobre isso, a importância, muitos que depois se formam vêm falar comigo: professor, a primeira vez lá, eu fiquei por uma questão, não passei na primeira fase por uma questão, né? E aí eu pergunto: mas quantas você acertou de deontologia? Eu errei algumas e tal. Ou seja, né, é o lema aqui do Paulo, né? Tem que gabaritar as questões de deontologia, que elas já vão te dar a tranquilidade necessária para passar
na primeira fase. Invariavelmente, quem não passa na primeira fase é o que eu mais escuto. Poxa, não passei por uma questão, não passei por 2, 3 questões que sejam, volta e meia anula, né? Uma ou outra questão é anulada, mas essa é a regra. E aí fica aquele sentimento, pois se eu tivesse estudado um pouquinho mais, né, as aulas lá do professor Seixas, eu teria passado na primeira fase da OAB, logo na primeira tentativa. Então, o estudo da deontologia é importante não só para essa questão, de passar na fase da OAB, mas como foi dito aqui nas entrelinhas, nas histórias, esse comportamento ético é fundamental. Aristóteles já dizia que a gente tem que ter um comportamento ético em todas as nossas atividades do dia a dia, porque é isso que vai formar o nosso hábito, e é o hábito que forma o nosso caráter. A gente já não nasce, né, com um caráter perfeito, a gente tem que ir realmente se habituando a fazer a coisa certa, as coisas boas, as coisas belas, para que a gente possa incorporar isso na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, essa questão da deontologia não se prende somente aos deveres, a gente também tem que incorporar, né, uma prática, uma atividade ética no nosso dia a dia, e eu tenho a oportunidade de não só dar essas aulas, né, em semestres de ética no primeiro período, deontologia, inclusive quando começou o curso aqui, deontologia era no 3º período, e aí eu pedi para trocar, né, nós vamos botar no 8º período, que é mais adequado. Quando eu dava aula lá em Niterói como professor substituto, aí botava, era uma disciplina tópicos de deontologia lá no 10º período, né? O aluno nem fazia questão de ir na aula, já tinha até passado na prova da OAB. Então, eu acho que nós aqui em Volta Redonda, no nosso curso de Direito, soubemos também valorizar aquilo que está recomendado, né, na nossa resolução que trata das diretrizes curriculares de um curso de Direito. E aí, portanto, me parece que essa conjugação de ética, logo no primeiro período, de fundamentos filosóficos, para serem retomados depois, lá no 8º período, uma questão mais prática, né, tem tido um resultado bastante interessante. Não é à toa que o nosso curso tem aquele selo da OAB, junto com tantas outras, né? Aqui no Rio de Janeiro são várias faculdades de Direito que possuem esse selo, e também, em primeira mão, já trago para vocês que a OAB do Rio de Janeiro, a seccional, também está estudando de criar um selo próprio. Então, a seccional da OAB do Rio de Janeiro, sob a presidência da Ana Tereza Basílio, e o presidente da Comissão de Ensino Jurídico, que agora não me recordo o nome dele, mas ele já anunciou que já está estudando a criação desse selo OAB do Estado do Rio de Janeiro. Então, isso é muito interessante. Tenho certeza que vocês, nossos alunos, vão manter, né, a nossa tradição de estar sempre lá no topo da lista das faculdades contempladas, tanto com o selo federal e agora também com o selo estadual. Bom, eu não quero me alongar muito, acho que já vamos para 2 horas aí de várias falas. Eu vou reencontrá-los, os alunos ingressantes, segunda-feira já, daqui a alguns dias. Portanto, eu acho melhor eu devolver a palavra aqui à nossa presidente da mesa para que abra para perguntas. Eu acho que seria muito mais interessante agora a gente ouvir um pouco mais de vocês. E importante, né? Assim, não adianta nada a gente conhecer da filosofia, ética, conhecer da deontologia, mas não ter algo que é essencial para a profissão nossa que nós abraçamos, que é a coragem, né? O Aristóteles já dizia que a coragem é o meio termo entre a temeridade, ou seja, você se atirar sem pensar, sem medir, sem planejar, e o meio termo também entre a covardia. Você, não, então vou me afastar, não vou fazer nada, tenho medo, tenho receio. Não, a coragem é justamente esse meio termo. Portanto, o advogado tem que ter isso, né? Não adianta nada a gente conhecer tudo de ética, tudo de deontologia, e quando vê alguma coisa errada, fica quieto, fica calado, não age, não reivindica. Aliás, o Dr. Marcos comentou aqui, né,
sobre a origem do advogado. Eu sempre comento isso com os alunos do primeiro período. A própria palavra advogado vem do latim advocare, né? Chamar para si a responsabilidade. Então não esqueçam isso, não adianta nada se formar em direito, em bacharel em direito, e quando se depara com uma injustiça, com uma coisa errada, com algo que não está correto, a gente se cala e não toma atitude. Então eu me pergunto se a gente está aqui, né, para formar bacharéis, advogados e advogadas ou não, né? E aí, portanto, eu quero ver isso no dia a dia de vocês. Não é só na disciplina de ética no primeiro período, mas aqui, doutor Paulo, a gente tem normalmente 40 alunos ingressantes por semestre. Então, é muito próxima a relação de vocês, alunos, conosco, professores. As nossas salas estão ali sempre abertas para vocês nos procurarem, para conversarem. A gente tem uma série de alunos que acabam sendo nossos monitores, nossos bolsistas de extensão, de pesquisa, de iniciação científica, trabalhos outros, empresa júnior, né, equipe de competição, que está muito comum agora, de arbitragem e outras temáticas. Então, essa proximidade do professor com vocês tem sido muito gratificante também. E eu diria que é atividade extra-sala, né? São nesses eventos, a gente viaja, vai participar de uma competição não sei aonde, e são nessas horas que a gente pode transmitir, através do exemplo, coisas que às vezes a gente não consegue transmitir numa sala de aula. Eu acho isso muito bacana, né? Essa proximidade que nós podemos ter com vocês, para que a gente possa juntos construir, né, a faculdade que todos nós almejamos. E com isso eu devolvo a palavra aqui à nossa presidente, professora Clarissa. Bom, então, dando sequência aqui ao nosso evento, a gente, nesse momento, vai abrir a rodada de perguntas, né? Então, gostaria de saber quem quer fazer alguma indagação, alguma pergunta para qual dos membros. Eu acho que o outro microfone ele não está muito legal, então eu ia pedir para vir aqui e se apresentasse. Estamos todos entre amigos, ninguém precisa ter vergonha. Alguém gostaria de falar algo? Nenhuma questão? Gente, com o passar do tempo tem que perder essa vergonha, tá? Quando chegar lá no 10º já está todo mundo falante, né? Principalmente quem é integrante do centro acadêmico, tem que fazer suas indagações. Não? Não? Se não, vamos passar para o sorteio, certo? Adilson? Não teremos perguntas então vamos passar para o sorteio das obras. Como eu disse no início, colocamos ali no cavalete, né, a obra do professor Paulo, sobre deontologia, essa obra é mais voltada para o exame da OAB. Quer falar um pouquinho, professor? Só um minutinho. Oi pessoal, pois é, então, esse livro 10 em Ética é um livro bem direcionado para o exame da OAB, como eu falei, Brasil todo, tanto é que esse ano eu lancei a 12ª edição em janeiro e 2 meses esgotou. Aí ele falou, vamos fazer, o pessoal da editora, né, da Jusponte, vamos fazer uma nova tiragem? Eu falei, não, vamos fazer uma nova edição, teve uma mudançazinha aqui na lei e tal, e a gente fez a 13ª edição. E é um livro de teoria com questões da OAB comentadas. Tá? É o 10 em Ética da editora Juspod. Nós agradecemos a todo mundo que veio, todo mundo que compareceu, agradecemos a mesa, os palestrantes. Nesse instante, a gente também quer dirigir uma palavra especial aos nossos calouros que estão iniciando sua caminhada acadêmica na UF. Sejam todos muito bem-vindos ao curso de Direito da Universidade Federal Fluminense do campus de Volta Redonda. Essa é uma jornada de descobertas, desafios e crescimento, e tenho certeza de que estarão acompanhados de professores dedicados, colegas engajados e uma instituição que valoriza o ensino público, gratuito e de qualidade. Esperamos que construam aqui não só apenas uma formação jurídica sólida, mas também vínculos de amizade, de ética e de compromisso social.
E para tornar esse momento ainda mais especial, passaremos agora ao sorteio de obras jurídicas entre os presentes. Pedimos a todos que permaneçam em seus lugares para que possamos realizar o sorteio de maneira organizada. Agora eu queria pedir, começando pelo livro do Dr. Paulo, para o senhor escolher um número entre 1 e 108. 29. 29? É o dia do meu aniversário. Gabriel Gonçalves está presente? Aí? Vou pegar lá. Vou buscar o livro lá. Parabéns, viu? Você até conferir. Tô seguro. Bacana. Deixa eu tirar. Vou pegar lá? Vou pegar. Conseguiu ensaiar. Parabéns, viu? Valeu. Um sucesso pra você, tá? Vamos juntos aí, obrigado. Agora, o sorteio do segundo livro que temos também é qualquer um dos professores, professora Clarice, se a senhora quiser escolher um número entre 1 e 108, tirando 29. Então, eu vou escolher um número, assim, improvável, digamos assim, porque a pessoa sempre fala, nunca vai dar o meu, né? Então, é o 1, o primeiro. Alana Antunes está aqui? Aê! Parabéns. Foi a primeira a chegar? Não, é a primeira a se inscrever. Dedicada, dedicada. Parabéns. Estamos chegando ao fim da nossa solenidade. Reiteramos nossos agradecimentos aos palestrantes, ao Instituto de Ciências Humanas e Sociais, à coordenação do curso, aos membros do Centro Acadêmico Dom Valdir Calheiros, à TV Universitária de Volta Redonda e a todos que direta ou indiretamente contribuíram para a realização dessa aula magna. Agradecemos ainda a presença de cada um de vocês, estudantes, professores, servidores e convidados que prestigiaram esse momento de abertura oficial do semestre. Desejamos a todos um excelente semestre letivo, repleto de conquistas e aprendizados. Muito obrigada, boa tarde e até a próxima.